junho de 2021. Queria comunicar a vocês que os três mal-amados têm a grata satisfação de receber, no Poetas do Radar, o professor, o pesquisador, o brasiliense, o pai, contista e o poeta Écio de Toledo. Como pesquisador, dedica a poesia marginal e identidade cultural em Brasília. Acredita no caráter libertário, na força priáptico-uterina da poesia. Como poeta, tem 3 livros publicados: Poemas, Visões e Outras Viagens, publicado em 2012, Subversos, publicado em 2015, e o de contos Rosa, como Bico de Meu Peito, 2017, e o livro de poesia, o atual, Tudo que Não Cabe no Poema, seu último livro de poesia. Iniciou sua militância cultural nos idos dos anos 80, na efervescência do movimento punk, brincando de elaborar letras para os amigos musicarem e panfletos que questionavam o status quo da época. Quero acrescentar também que os anos 80, em Brasília, foi marcado pela geração mimeógrafo, a qual o Écio vivenciou e participou intensamente. É consultor de musicologia social, além de historiador, possui mestrado em educação pela UNB. Seus poemas são ágeis e marginais. É isso aí. Este é o Écio, nosso convidado especialíssimo de hoje, e é de Brasília. Deus. Deus não existe. Existe você. E isso basta. Mas se Deus ainda insiste em te mostrar que existe, havemos de devorar esse Deus antes que alguém o decifre. Dentro dessa perspectiva, abrimos assim este programa, e já começando com a pergunta básica e direta, Écio. Principalmente analisando essa origem, do movimento punk, da geração mimeógrafo. Quais foram os caminhos e estímulos que fizeram com que você começasse a escrever, Écio? E se você quiser também acrescentar mais alguma coisa nessa apresentação sua, por favor, esteja à vontade. Seja bem-vindo, Écio. Olá, boa noite todas e todos. Salve, salve, Clerton, Jonas, Alexandre, Malu, Vanderlei, André Juste, grande camarada, Soter, todo mundo aí na área. Valeu, Josafá, pela apresentação. Acho que não tem muito o que acrescentar, porque você já sintetizou bem, né? E é isso, né? Estamos vivos, resistindo e querendo avançar para existir, né? Assim, sair dessa resistência e voltar a afirmar a existência nossa, né? Então, começando com a sua pergunta, né? Tentando responder quais foram esses caminhos, né? Que me fizeram chegar até aqui. Interessante eu falar do meu início, porque assim, eu não sou um cara de uma família acadêmica, uma família ligada ao movimento, ou às letras, ou à cultura, né? Meu pai era servidor público, candango, né? Chegou aqui para construir Brasília mesmo, peão, trabalhou em cima daqueles prédios lá como pintor, como peão de obra, chegou aqui em 1957, minha mãe dona de casa, então essa foi a nossa criação, eu e meus 3 irmãos, né? Ali no Guará, nasci na Vila Planalto, fui para o Guará logo com 1 ano de idade, e a gente viveu o Guará a vida toda, desde o início, ali naquela... E aí, assim, era um tempo muito gostoso também de busca, né? A cidade estava se descobrindo e a gente crescendo e a gente se descobrindo junto com a cidade. Então, era um momento também bem rico nessas oportunidades. Então, o meu caminho ele começa muito aí, lá para os 14, 15 anos, quando eu começo a andar
com esses amigos, assim, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de rabiscar alguma coisa, de escrever, ouvia música, gostava muito de televisão, ouvia muito rock and roll, assim, com 13, 14 anos, sabe? Black Sabbath, Iron Maiden. No início era isso, coisa de menino mesmo, 14, 15 anos. E aí depois conheci meus amigos ali para os 15 anos, fui estudar à noite no colégio público e aí trabalhar também. E aí era essa vida de Brasília, Guará, transitando para o plano piloto, ia muito ali para a porta da escola normal, Clerton conhece, né? Assim, época da escola normal ali na W3, a gente ficava na porta da escola normal para paquerar as menininhas, eu não estudava ali, tinha o elefante branco do lado, e na frente tinha uma coisa que para mim foi maravilhosa, que era a biblioteca demonstrativa. Para a gente, na época, era o INL, né? Instituto Nacional do Livro. E aí a biblioteca ali era point para a gente também. A gente ia para a biblioteca, fazia carteirinha, então eu pegava muitos livros ali. A Dona Conceição, inesquecível, né? O Adeilton Lima, nosso colega aqui, poeta, ator, Adeilton lembra sempre da Dona Conceição, que era diretora, a grande mentora daquela biblioteca, já falecida. Então a gente ia para lá e ali eu fui descobrindo, sabe, a poesia marginal, poesia beat antes, sabe? 2 livros que eu descobri ali que me fizeram, assim, me piraram mesmo a cabeça, eu devia ter 16, 17 anos, foi o Porcos com Asas, que eu esqueci o nome do autor, que é no italiano, 2 autores, um cara e uma mulher italianos. Depois virou uma peça muito, muito famosa aqui em Brasília, essa peça aqui ficou um tempão. Eu não assistia porque eu era menor de idade, a peça era para maiores, assim, mas uma peça muito, muito legal. E esse livro marcou muito. E o livro do Jorge Maltz, né, cara? Quando caiu na minha mão lá o Narciso em Tarde Cinza, aí o mundo abre, né, cara? Aí eu li tudo de Jorge Maltz. Eu li Jorge Maltz, né, antes de escutar Jorge Maltz, né? Então eu lia muito na época os livros dele, a trilogia dele do Jota, né, o Caos. Então era isso. Então é mais ou menos nisso, trabalhando, estudando à noite com 15 anos, encontrava meus colegas no boteco no Guará para a gente ficar ouvindo Raul Seixas numa fitinha cassete, conversando e trocando ideia. Era uma cidade que proporcionava muito isso. Eu estou falando de um cara que estava no Guará, que era bem longe, né? Hoje as coisas estão mais perto, né? Era bem longe do plano piloto, vamos dizer assim, né? O Guará. Imagina quem morava no Gama, em Taguatinga, na Ceilândia, Planaltina, né? O Guará, que é aqui mais ou menos perto, era perto, a gente achava muito longe, mas ia de ônibus, fazia esse trânsito. Então, vamos dizer, é aí que começa, né? Escrevendo aquela história, os amigos tocavam, eu rabiscava alguma coisa, escrevia. Nunca fui músico, nunca toquei nenhum instrumento, mas eu gostava muito, sempre gostei muito de música. E escrevia no meio disso, né? Lia, escrevia. Acho que é esse o início, né? Vamos dizer. Beleza, Elcio. Por favor, Jorge, você com a palavra. Boa noite, Elcio. Um prazer imenso que você esteja aqui. Porcos com Asa, Marco Radici e Lídia Raveira. Isso, Marcos Radici, isso era demais. Que marcou essa adolescência dos anos 70, 80, de muita gente. E veja só, você lançou o seu primeiro livro com poemas antigos, poemas que você vinha fazendo desde os 15, 16 anos, né? Uma pegada bem punk, né? Uma pegada, acho que já mais punk. Né? Esse aqui primeiro. Isso. Vou pegá-lo ali que eu tenho também. Mas eu vou ler aqui um poema do Subverso, né? Que é a sua chegada a esse mundo do jazz, do blues, né? Uai. Olha outro. Porque, desculpe, eu perdi a marcação, não vou ficar procurando aqui. Você falar o nome, eu acho para você aqui, Jorge. Do que tu fez para o Miles Davis.
tudo bem, guarda aí que tu vai falar ele depois, se você achar. Eu falo esse. Eu vou falar um aqui que tem muito a ver, desse livro Subversos, que é: o que você quer de mim, Dona Morte? Mas o que você quer de mim, Dona Morte? Já seduziu meu pai, quase levou meu irmão à perdição e me deixou assim, sem saber o que esperar de você. Não há noite em que eu não pense em ti, até naquelas mais patéticas de pantufas e televisão ligada na alta madrugada. Ou como o pessoal do trabalho, ou nos aniversários de primo distante, você está a me provocar. Nessas, talvez, eu até deseje, e aí que a brincadeira perde a graça. Não dá para brincar de caçador se você não estiver preparado para ser a caça. Não pensa em ninguém além de você. Com esse seu jeito mal disfarçado, apressado, dando asa para estranho, deixando aqueles que te querem à míngua acovardar. Desejo, 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 desejo olhar no seu olho, desejo sentir os seus lábios e as promessas que escorrem com sangue e saliva. Pela ponta de sua língua, meu derradeiro desejo, alvejar-te com um beijo. Pô, Dona Morte, tem dias que acordo pensando que vou te encontrar. Chego a te encontrar no trânsito louco da minha cidade, na companhia de algum político endireitado, dentro de uma garrafa de cachaça, ali alambicada ou mesmo escondida entre o rim e o fígado. Pronto para ser comido cru ou cozido. Aos 6 anos, você já me rondava. Aos 15, era eu que te espreitava. Até que, com 17, te vi de relance e fiquei completamente hipnotizado, apavorado e sem reação, fascinado. Você é filha de quem, linda Morte? De Deus? Do diabo? De Deus com o diabo? Com pais desse naipe, não há mãe que se atreva a domar seu ímpeto de eterna vingança uterina. A força que te leva é a mesma que te traz. E você vai e vem, hoje sempre mais e mais. Vem, linda Morte, chega com força, me envolve em seus braços e deixa que eu veja a sua beleza. Eu quero habitar a caverna até que minha luz vire sombra, até que eu descubra o que há por trás da sua capa, até que seu manto me encubra. E o que você busca de mim? É aquilo que eu também quero. Esse belo poema, que é um poema em prosa, né, que eu vejo que a sua literatura está cada vez mais chegando para essa fronteira da poesia e da prosa. Né? Como é que você chegou a isso? Como é que você passou? Tem até um livro muito legal de contos, que é o Seio Rosa, que eu chamo por Peitinho Rosa, como é que eu chamo, né? Eu acho que não sou só eu, acho que quase todos nós chamamos assim. E como é que foi essa passagem, essa fronteira, essa transição poesia, prosa, prosa, poesia? Cara, caramba, Jorge, muito legal ouvir esse poema, porque se brincar, assim, esse é um poema que eu nunca falei, nunca declamei, e, claro, também nunca tinha ouvido na voz de outra pessoa, né? Que louco, bateu forte. E esse poema é daqueles, sabe, aqueles que você escreve e fica lá, depois você fica até com medo dele. Esse era um poema que eu tinha medo, cara. Você está me fazendo perder o medo, porque esse poema, inclusive, eu fiz logo após a morte do meu pai, né? Isso aí, por isso é que eu falo muito. Meu irmão ficou doente 1 semana depois da morte do meu pai. Meu irmão foi internado, foi para a UTI com uma trombose no intestino, uma coisa que descobriu na hora, não tinha nem nada, nenhum sintoma disso. Mas, voltando à sua pergunta, assim, eu comecei muito lendo poesia e prosa junto. Então, assim, eu sempre fui um devorador mesmo, eu gosto muito de prosa também. Então, acho que isso entra muito nessa minha pegada, sabe? Assim, tem muito, se fosse falar de
influência, assim, é muito Drummond, né? Claro, é uma pretensão muito grande querer me comparar, mas é muito essa influência de uma coisa mais do coloquial, de jogar uma conversa. Eu falo muito que a poesia é muito pausa, sabe? Poesia tem muito do ritmo, da pausa, daquilo que está do vazio, ele diz muito. Então, quando a gente foge um pouco da rima, eu acho que isso aparece mais. A rima é muito legal, mas a rima ela deixa uma coisa muito fácil, né? Ela não abre uma margem para a gente ver outras coisas, transcender, vamos dizer assim, né? A rima ela te ajuda, isso é na minha visão, né? A rima te ajuda a focar muito naquilo que tá escrito, ela dá uma cadência. Quando a gente entra numa coisa mais até para o coloquial e para o poema em forma de prosa, isso abre, né? Porque tem muita pausa, tem essas respirações, tem essas entrelinhas que elas são mais presentes, né? O André está falando aqui que a rima ela pode ser sufocante, né, André? Então é meio isso, né? É muito bom, eu não desdenho da rima, né? Mas eu acho legal a gente transitar nisso. Agora, ultimamente, eu estou até meio que fugindo da rima. Eu sonho um dia em fazer um livro de poemas sem rima. Agora, é muito difícil, porque a rima ela é também a sonoridade, a musicalidade do poema, né? Então, é mais ou menos nisso. Não é uma coisa pensada, Jorge. Ela vem mesmo em cima daquilo... Cara, tudo que a gente escreve é muito em cima da bagagem que a gente lê, né? Das nossas conversas, da nossa leitura. E aí essa influência, ela é muito impregnada. Ela não é uma influência, assim, eu posso até estar colocando aqui de maneira racional, né? Mas pode ser um pouco de Drummond, de João Cabral, de alguma coisa, mas não é, sabe? Ela vem depois. Eu estou falando isso porque eu ouvi o poema agora. Quando eu escrevi, eu não estava pensando nisso. Então, essa influência dessas leituras nossas, ela é muito epidérmica mesmo. Ela vai entrando, vai criando camadas que, quando a gente vê, mesmo até negando, está ali. Está bem claro. O que eu acho interessante são as sequências dos verbos, você contando as histórias, né, que os literatos chamam de Jamberman, né, e você faz um uso muito sábio disso. Porque eu não vejo tanta simplicidade, porque quando você começa a ligar, fazer essa ligação, né, você pode cair no erro de sair totalmente da poesia e ficar totalmente na prosa. Uhum. Porque você consegue, com esse uso sequencial dos Jambermans, chegar a uma coisa que a gente vê. Puxa, isso é um poema em prosa. Isso é um poema em prosa. Né? Ele é muito grande, mas agora eu achei aqui. O Chora Miles Davis é um exemplo belíssimo também disso. Ok? Mas vamos conversando mais coisas. E um poema, por favor. Deixa eu buscar um aqui. Fazer mais ou menos uma ordem cronológica, né? Vou ler um do primeiro livro, que é essa fase bem punk, né? Que você estava falando, vamos dizer assim. E é um poema que eu gosto muito. Chama Meus Heróis Morreram de Overdose. Encontrei o Walt Whitman esses dias no caminho da cachoeira. Caminhava sobre a relva, recolhendo algumas ervas para os cachorros perdigueiros. Deparei com Allen Ginsberg voltando da noitada no metrô de madrugada. Ele estava com um garoto adolescente numa brisa entorpecente, enquanto a lua lá no fundo convidava mais um uivo. Esbarrei com Mayakovsky na saída de um bar lá para as bandas da Augusta. Ia chapado, ladeado por 2 punks e uma puta, destilando sua vodka e praquejando contra o tédio. Para essa gente amarela, a transgressão de sua flauta ainda reverbera. Ouvi Nietzsche conversando feito um louco com um grupo de meninas num restô de fim de noite. A voz rouca e o bigode cheio de sopa demonstrava a empolgação do ancião em mostrar para as lolitas que ali estava um super-homem. Cruzei com Jesus Cristo às 3h, quando ia atrasado a caminho para o trabalho. Ele me pegou de papo, um papo chato, rancoroso, descabido, arrependido de não ter largado tudo para fugir com Madalena. Resta agora a velhice e a rabugice, praguejando pela vida que dá pena. Meus heróis morreram de overdose.
E aí vem também, né, aquela enxurrada de referências, né? É isso aí, Elcio. Nãos. Carrego sonhos nas mãos como se fossem pedras prontas a atirar. Vidraças insistem em embaçar nossa visão. Em cada ponta de dedo, um grito a derrubar certezas. Gritar, gritar, até perder a voz. Que desse ensurdecedor brado surjam outros nãos. Alice disse, tantos nãos, até que em meu mundo nasceram nomes. Queimar sagradas escrituras, o cancro canônico, deidade pagã, pronta para agir. Sem palavras, tempo de desler, desdenhar do devir, desenterrar os ossos do ofício e maldizer a arte. A recusa como trincheira, refúgio, aquela sombra no caminho de quem vai sem direção. Desdizer o tantas vezes dito, a velha verdade repetida, por muitos anunciada. Resta resistir rasgando os verbos, convocar o não como estandarte, estufar o peito, botar a cara na frente enfrentando o já posto, cuspir palavras no olho do furacão. Nãos integra poemas do livro Tudo que não cabe no poema. Elcio, eu sou um camarada que gosto muito de voltar a algumas leituras. Costumo até dizer que eu nunca deixarei meus clássicos, apesar de estar sempre antenado no presente. Às vezes é o presente que me faz dar uma ida lá atrás. Acho que um dia antes eu acordei assim com a poesia marginal dos anos 70, né, na minha cabeça. E aí eu tirei um momento e fui ler, né, um livro da Samira Youssef Cabedeli, que é um clássico, né, dos anos 70. E vendo tudo isso, eu queria te fazer uma pergunta muito direta. O futuro da poesia é seu passado ou seu presente? A poesia não tem futuro, né? Como diria. Mas, rapaz, essa pergunta... Eu acho que o futuro da poesia é o presente mesmo. Assim. A gente tem que trabalhar, tem que estar com esse pé no presente, mas esse presente ele não cai aqui, né? Esse presente ele não chega do nada. Então, é o que eu falo, assim, a gente carrega, e eu acho que essa idade vai trazendo isso para a gente vai carregando aquele tanto de fantasma que, às vezes, nem se a gente quiser, a gente consegue desovar por aí, né? Então, a poesia ela é o presente, sim, mas ela nunca vai conseguir fugir do passado, cara. A gente não consegue fugir. Então, tem algumas coisas que vêm com a gente, e aí é melhor que a gente esteja ligado nisso, igual você está falando, que a gente volte, que a gente vá no passado dar uma olhada. Algumas coisas que a gente leu, no meu caso, que eu li, eu olho e falo, isso nem é tão assim, hoje eu não vejo mais como eu via antes, mas muito, muito mesmo do que eu li, eu olho e me reconheço ainda. Falo, cara, isso aí me marcou. E aí que você está falando, a poesia marginal para mim e a geração beat, e junto com Drummond, Manuel Bandeira, né? E eu vou colocar um outro cara, o Cummings, né? Que eu descobri assim também. São livros que eu vou descobrindo, que eu ia descobrindo na época ao acaso. Por isso que eu estou falando, eu não tenho essa... Eu acho que essa formação da maioria é assim, né? É ao acaso, a gente vai pegando, vai conversando. Então, isso está muito presente até hoje em mim e faço questão de não negar, exatamente. Agora, claro, eu sou o presente, né? É aquela velha história, a gente tem que seguir levando isso, mas a gente tem que tentar deglutir isso, né? Engolir essa galera que a gente leu, que a gente tem de referência e colocar um pouquinho da nossa cara nisso. Saber lá o que vai acontecer daqui a uns 10, 20, 30 anos, né?
Se a gente só vai ser uma cópia daquilo que a gente leu ou se vai ficar alguma coisa, alguma marca. Mas eu sou muito apegado ao passado, sou muito apegado aos clássicos, que quando eu falo clássico, são clássicos na minha concepção, ou seja, o que eu acho que seja clássico, mas eu sou muito ligado no presente também, que a gente tem que estar se conversando, a gente tem que estar lendo, inclusive, os colegas. A gente tem que estar sabendo o que está acontecendo hoje. Eu tenho que ler o livro do Jonas, eu tenho que ler suas coisas, eu tenho que ler o Soter, que está aqui. Soter é presente, passado e futuro, né? O Turiba, que está aí, você fala de poesia marginal, o Soter e Turiba aqui, sabe? São enciclopédias. E são presentes, né? Eles são presentes. Então, a gente tem que estar antenado nisso, né? A gente tem que estar sempre nessa coisa, mas... eu acho legal ler tudo o que está acontecendo. Claro que a gente não consegue ler tudo, mas a gente tem que estar, no caso da leitura, a gente tem que estar antenado no presente também. A gente tem que saber o que está sendo feito, né? Não, nem assim, eu não vou conseguir ler tudo, mas eu tenho uma noção do que está sendo feito aqui. E não dá para negar, né? Porque tem uma galera meio saudável. Eu já ouvi cada coisa, assim, sabe? Ah, bom mesmo era aquele tempo, sabe? Hoje não existe mais, nunca mais vai aparecer um Drummond. Ah, hoje só escreve, as pessoas não escrevem nada de bom. Ou como na música e no cinema, né? Não tem nenhum CD bom, essas bandinhas de rock são... Cara, você está vivendo esse presente, cara. Então você tem que procurar o que tem aí, porque tem coisa boa. E se eu, que sou da literatura, estou falando que não tem nada de bom, gente, eu vou dar um tiro na cabeça, porque eu também sou uma merda, né? Então, assim, tem que ter alguma coisa, a gente tem que estar junto nisso, né? Beleza. Elcio, debate pronto, me responda. Tudo que não cabe no poema, cabe aonde? No poema. Porque o livro eu coloco muito isso, porque é exatamente isso. Tudo que cabe no poema é exatamente tudo aquilo que as pessoas querem que não caiba no poema, né? Porque tem esse lado meio canônico, meio... Ah, isso não cabe, isso aqui não pode. Então, eu brinco meio com isso nesse título, né? Tudo que não cabe no poema. E aí vem aquela história do que eu falo, que a gente está impregnado de algumas referências, né? Depois disso aqui, vem muito o poema do Ferreira Goulart, né? Não há vagas, o preço... Mas eu não estava pensando nisso. Eu estou pensando, quando eu coloquei esse título, racionalmente, eu estou pensando no presente, nessa história de que tudo que não cabe no poema é exatamente aquilo que cabe no poema. Ou seja, o poema ele abarca tudo. O poema ele está aqui para a gente... Você tem que falar, sabe, da grama que está nascendo, do cara que está comendo lixo ali na porta do restaurante, você tem que falar da lua que está linda, e você tem que falar do sexo, da fome, então, tudo. Também da geladeira, da televisão. Eu fiz um poema agora sobre a geladeira, diálogos com a geladeira, com motor de geladeira. Diga lá, se você tiver ele pronto aí, fique à vontade. Caramba, é assim, é? Esse poema, inclusive, foi uma provocação do meu camarada, meu amigo Tiago Bordelha, guitarrista do Talo de Mamona, que ele faz algumas coisas, às vezes, junto comigo, que ele mandou, falou, cara, minha geladeira fica conversando comigo aqui a noite toda, madrugada. Falei, pô, a minha também. Acordo de madrugada, fico ouvindo isso. Aí ele botou uma coisa numa guitarra, mandou para mim, a gente ficou brincando. E aí eu fiz isso que eu vou ler, então, em primeira mão. Caramba, você me pegou agora de surpresa, hein? E antes que você lê, se a geladeira não fosse para ser usada à noite, ela não vinha com a lâmpada, né? Exato, né, Jonas? Então, vamos lá. Diálogo com motor de geladeira. O escafandrista nas profundezas da madrugada. Alma embriagada de sono, sede e fome. Nunca sei quem fala comigo. Tensão elétrica, barulho, transformador. Zumbidos, murmúrios, sussurros, até gemidos me chegam, me esquentam, me esfriam, me dizem palavrões intraduzíveis, mexem com alguns dos meus sentidos. No entanto, o frio é tanto que o gelo seco não se quebra. Esfumaça, embaça, evanece. Estou preso em sua bruma. Há alguém aqui comigo? Quem vai fugir pela porta da cozinha? Só sei do meu silêncio pontuado pelos seus rangidos, estalos, estampidos. Geladeira me abraça, leitosa, gostosa. Não há nada mais além de sua cabeça fria. Minha fome não é de hoje.
Nada há, além de restos, dejetos, cadáveres mal digeridos. O que não desce de primeira vira sobra de segunda. O que me sobra na segunda, feira, mercado, consumo, capital, pecado consumado. Sobras que me jogas na cara. Revolução dos bichos mortos, por nós, cristãos canibais. Madrugada segue esmerilhando seu motor a mil. Ruídos estranhos como o som seco do oco do meu estômago, conversando com os meus, os seus, os nossos fantasmas. E daí, se ali fora a lua arde em ares? Aqui no que me cerca, só me resta olhar o resto adormecido do dia. Jorge, com você a palavra, Jorge. Beleza, beleza. Vou tomar até mais uma dose agora. Aí, Soter, ó, não tem a sua cachaça, estou sentindo falta da cachaçoda, estou tendo que tomar isso aqui, Soter. Tá certo. Em cima do que estava falando, cânone. Liquidar as 19 multas de trânsito acumuladas ao longo do ano. Refinanciar a dívida com o imposto de renda. Caso contrário, a declaração para concorrer naquele edital de cultura jamais sairá. Arrumar dinheiro com o agiota, aquele que antes era o fornecedor de aditivos para a criatividade e para as 3 pensões alimentícias atrasadas antes que receba voz de prisão. Descolar um pouco de gengibre e limão com a vizinha do 308, fazer um chá e tentar manter a voz para a apresentação da próxima semana. Criar coragem, buscar os exames médicos e aplacar a desconfiança da nova companheira depois que algumas manchas coloridas passaram a habitar o corpo esquálido. Atualizar o latte para ser bem visto pelos bem apessoados da academia, coisa bem escrota, mas necessária, enquanto ainda resta a mínima possibilidade de arranjar umas aulas até que descubram o que fazer na turma anterior. Negociar o pagamento do aluguel atrasado há 4 meses. Buscar o carro apreendido pela polícia após a bebedeira da noite passada. Bajular a imprensa, sorrir amarelo e tentar não vomitar. Como se não bastasse tudo isso, há a necessidade premente de se posicionar ante o fascismo institucionalizado que teima em voltar a mostrar as suas garras. Tanta coisa a fazer e você só consegue pensar na possibilidade de comer alguém com o próximo livro. Adoro esse poema. Né? É um dos teus poemas que você tem que falar. É ou não é? Você tem que falar. Esse é o poema, eu digo que esse é um poema multibiográfico. É muito bom. Mas eu queria voltar exatamente ao cânone. Isso. Né? Você hoje, como um doutorando, né, que está conseguindo fundir bem o seu lado de historiador e o seu lado de poeta, né, e fazer uma coisa que eu acho ótimo, devido a Brasília, ser essa cidade tão nova. Né? Quando você nasceu, Brasília tinha 10 anos de idade. Então, Brasília é uma cidade muito nova e você está fazendo esse balanceamento. Eu queria que você falasse cânones, né? O que isso influi, o que isso ajuda ou não ajuda, ou como retarda, né? Aos novos poetas, né? Aos literatos, né? E ao esquecimento também. Eu prefiro ter para mim os clássicos, por isso é que eu falo muito disso. Porque, cara, cânone, e aí eu estou falando muito numa visão assim, não estou falando nada dentro de um conceito acadêmico, alguma coisa. Mas, para mim, sempre a visão de cânone está ligada a uma lista criada por algum especialista a quem foi dado o direito divino de escolher.
Claro que alguém vai falar que não é direito divino, esse cara, essa pessoa teve uma bagagem que foi lá, aí a gente vai perguntar dessa bagagem, essa bagagem veio, aí a gente vai voltar na história, né? Veio até lá das Sesmarias, né? Que a gente está reproduzindo isso, porque tem tudo a ver, se a gente fosse entrar aqui no discurso sociológico, né? A gente vai perguntar quantos negros tem na academia ainda, quantos professores negros eu tenho na UNB, no departamento de literatura. Eu acho que nenhum. Eu acho que eu não tenho nenhum. Então, isso tem sim a ver com cânone, sabe? Se a gente vai pensar nisso. Então, claro que é necessário a gente ter uma bagagem, ter uma leitura, mas eu acho que aí tem que ser gramsciano, né? Eu falo muito nisso. O Gramsci é o cara que não me deixou ser anarquista por completo, né? Acho que a gente tem que entrar nessa estrutura para tentar transformar essa estrutura e quebrar isso. E para isso a gente tem que comprar algumas brigas. Eu não estou dizendo que não tenha que existir cânone, mas a gente tem que começar a criar os nossos cânones, né? A gente tem que colocar que, sabe, que Conceição Evaristo seja um cânone daqui a alguns anos, sabe? Que alguns de nós aqui, que Soter, sabe? Que Turiba, que André Justo, possa ser um cânone da literatura daqui a um tempo. Então, a gente tem que começar a se colocar nisso, porque senão, cara, a gente continua a velha história da reprodução, né? A gente entra num lugar achando que está mudando alguma coisa e está só reproduzindo, né? Então, eu brinco muito com essas histórias. Na poesia, eu me permito muito essa subversão, essa crítica. E outra coisa, né? Sempre quando eu coloco alguma questão dessa no poema, eu estou me colocando nisso. Ou seja, eu adoro a autodepreciação também, igual você falou. E eu estou dentro da academia, então eu adoro me colocar. Assim, quando eu falo mal dos poetas, eu estou falando mal de mim também, eu estou me colocando nisso. Então a gente tem que entrar, se colocar nessa história para tentar fazer essa salada, né? Então eu gosto muito dessa, vamos dizer, na literatura, eu uso muito da autodepreciação. Para me Godard no cinema, eu adorava ver os filmes do Godard, quando ele entra como personagem ali no cantinho, meio velho, decadente, sabe? Eu adoro isso. Eu acho que o poeta ele tem que ser isso. A gente tem que entrar meio que no lixo ali, no limbo, para tentar tirar algumas coisas, né? E aí é assim que a gente pode construir um novo cânone. Eu acho que tem muita coisa, e outra, tem muita coisa boa. Eu não vou falar que a academia não presta, não tem nada, senão não estaria lá. Então tem muita coisa boa. Agora tem muita... Eu acho que é muito mais na forma do que no conteúdo, Jorge. Sabe? É muito mais a forma do que o conteúdo, ou seja, a forma como são trabalhados esses cânones, como isso é colocado para a gente, a própria academia não conseguiu romper. Eu fiz o mestrado na educação, e às vezes eu arrumo umas brigas lá que eu falo a educação mesmo, ela fala coisas maravilhosas, mas a gente não conseguiu romper na própria educação. A gente tem autores maravilhosos, mas, cara... Assim, se a gente colocasse 1% do Paulo Freire, que a gente gosta de citar por aí, na nossa prática pedagógica, cara, a gente já teria avançado demais. A gente não conseguiu ainda. Então, é muito nessa coisa. Eu acho que é muito mais a forma do que o conteúdo. De conteúdo, a gente está até bem. Agora, como que isso é trabalhado, né? E aí, a academia, eu acho que ela tem que mostrar, tem que botar mais a cara a tapa. E eu falo isso que eu sou professor universitário, eu não dou aula na universidade pública, mas já dei aula há 20 anos que eu dou aula nessas faculdades particulares, e a gente tem que saber colocar a cara a tapa também, né? Mostrar as coisas, fazer provocação, ser mais socrático, né? nas nossas aulas do que ficar só reproduzindo, né? Não adianta botar os alunos em fila para ficar falando de Paulo Freire, de Vygotsky, né? E do mesmo jeito que não adianta ficar lá reproduzindo aqueles velhos poetas para falar de literatura contemporânea, né? Eu tive um professor na UNB, eu cito muito isso, claro que eu nunca vou falar, mas eu tive um professor de literatura contemporânea que falou que não tem nada que preste ultimamente, mas eu falei, o que você leu ultimamente? Ele não quis me falar. Mas para falar na sala de aula que ultimamente não é feito nada de bom na literatura, aí o cara fala isso na sala de aula. Eu falei, tá, mas então o que você leu? E aí na literatura contemporânea, o mais contemporâneo que eu vi foi Luiz Rufato, de Eles Eram Muitos Cavalos, que isso aí é acho que é 2000, né? Ou até antes, né? Então é o que eu falo, a gente tem que estar antenado
para a gente estar criticando, para a gente estar colocando, mas tem que fazer essa dose, né? Colocar a cara a tapa. Quando tiver que brigar, a gente tem que brigar também, né? Tem que mostrar, porque não aceitar a goela abaixo todos os cânones também que nos colocam. Né? Perfeito. Eu acho que falar em cânone, alguém o fez cânone, né? Porque a literatura, eu acho que dentro da academia, só chega aquela que os acadêmicos querem, né? Isso. E falta exatamente esse conhecimento. Eu vou fazer um paralelo rápido com a música, né? Vou citar um cânone da música, que é o Por supor Caetano, né? Eu acho que o processo se dá exatamente ao contrário. Primeiro, o povo vê a obra dele, né? Aí depois sim que ele vai chegar à academia, né? Uhum. Isso, né? Entendeu? Não, e a coisa da referência, só te cortando para lembrar, assim, um exemplo que você falou do Caetano, Tom Zé. Ou seja, o Tom Zé, esse Tom Zé maravilhoso que a gente tem aí, ele estava no ostracismo, estava no limbo da cultura, até que o David Byrne, um cara lá da Inglaterra, um roqueiro, vai descobrir o disco dele no sebo e resgata, e agora ele está, vamos dizer assim, virando até um cânone. Mas ele estava no limbo, então, assim, é isso que eu falo, é o contexto, é o tempo. Na história eu vi muito isso, eu cheguei a ouvir isso do Gramsci, falando, não, as pessoas não estão lendo mais Gramsci agora. Isso na década de 90, quando eu estava fazendo história. Sabe? Não, agora não é hora mais de Gramsci. Sabe? Então, assim, parece que tem a hora disso, e alguém investido de algum poder, sabe lá, que decide, né? Então, é muito... E a literatura tem muito disso. Né? Aí a gente se vinga fazendo poema. Perfeito. Prepara um poema aí, acho que eu vou só falar, olha quem está nos assistindo aqui. Ó. Alexandre Andrei, Salvação Alexandre, André Justes, Clerton, Jonas, José Soter, Luiz Turiba, Malu, Maria de Fátima Ribeiro, Noélia Ribeiro, Paulo Chapa e Vanderlei, meu amigo Derlei. Um poema. Vamos ver. A gente marca o poema e na hora que vai ler ele some. Um aqui dos subversos. Escrevo para não morrer. Escrevo para não morrer. Escrevo e é sempre o começo. Tenho medo do ponto final. Reticências e impermanências. Hesito entre o sim e o não. Atravesso histórias com travessão. Escrevo para o ser e o não ser. Escrevo para que ninguém me veja. Finjo respeito quando escrevo. Nas entrelinhas você me deseja. Escrevo e o dia segue seu rumo. E eu, com minha pena, sem vela, sem nau, sem prumo. Acalento fantasmas enquanto escrevo. Sozinho com eles, em tudo me atrevo. Escrevo e beijo a lona. Escrevo para voltar à tona. Escrevo porque estou longe do mar. Em jorro transbordo palavras e nelas vou me afogar. Sou eu que escrevo em seu corpo com sangue e saliva histórias de amor e morte, horror e lascívia. Escrevo porque não quero falar. Escrevo porque tenho medo da morte. Escrevo e crio coragem para assumir o medo da morte. Escrevo para zombar da sorte. Escrevo ao acaso esperando você chegar. Escrevo para não me matar. Muito bem, Elcio Toledo. Estamos aqui hoje, já recebeu o Elcio em nosso bate-papo poetas no radar, em meio aos três mal-amados. E volto a dizer aqui, estamos desfalcados hoje, mas eles estão por aí. Né? O Fernando fazendo um curso de inglês nas terças, a Luciana viajando de férias e a nossa grande amiga Marli, uma enxaqueca infernal que colocou a impossibilitada de estar aqui conosco. Mas vamos lá. Tarô, carta número 2. O vazio é o maior de todos os espaços. Se há céu, sou maior. E mesmo assim, maior sou o céu. A terra chama, aterra o corpo no chão, inflama, fogo fato, acende, ascende. Sobe louco o balão. É muito gás
e mais, e mais, e mais, e mais, olhar de cima, deixar-se cair no vazio, sentir o ser no cio. Esse poema integra o livro, né, tudo cabe, tudo que não cabe no poema. Elcio, eu hoje, lendo um pouquinho aí do Alex Polari, no inventário de cicatrizes, que eu acho que o André diz que você ou o Turiba lembra desse poema? Ele vai falar o seguinte: nossa geração teve pouco tempo, começou pelo fim, mas foi bela a nossa procura. Ah, moça, como foi bela a nossa procura. Mesmo com tanta ilusão perdida, quebrada, mesmo com tanto caco de sonho, onde até hoje a gente se corta. Corta. Demais esse poema, velho. Aí eu te pergunto, diante de tudo isso, e aí eu queria até que você fizesse uma junção do que eu vou perguntar aqui, e eu não vou aceitar que é tudo isso, eu quero que você fale separadamente. Em sua criação poética, você é palavra, riscos, imagens, sentimento ou resgates? Caramba, rapaz, essas perguntas acadêmicas assim, 2 horas aqui. Cara, tem muito, viu, José? Você sabe por que eu digo isso, Elcio? É porque, assim, eu sinto muito que a palavra é muito presente e eu sei que todos nós, né, que lidamos com a palavra, né, todos nós passamos pelos riscos. E eu já ouvi você falando alguma coisa ou algum poema que, de repente, lançasse a isso. Aí eu acrescentei imagens, sentimentos e resgates. Cara, assim, primeiro, por incrível que pareça, primeiro para mim são as imagens. Assim, eu sou muito imagético. Esse meu primeiro livro já diz tudo. O título já entrega: Poemas, Visões e Outras Viagens. Assim, veio tudo no início das imagens, assim, porque a gente se constrói muito pelo que você está vendo, né? Pelo que isso traz, né? E aí é tudo misturado depois, né? Como você falou, você disse para não falar isso, né? Mas depois vem a palavra, ela é muito importante também, porque a escolha da palavra ela é fundamental. Eu converso isso com saudade das conversas com a Noélia, né? A gente conversava muito aí nos cafés, né? A Nonô ali, dessa coisa da palavra, né? A gente tem muito. A Noélia é uma, né, pessoa que sabe usar muito bem a palavra, sabe? Então, assim, e aí vem essa história, não é só sentimento, não é só inspiração, tem hora que você tem que parar, você tem que procurar, você tem que ir num dicionário, você tem que ir ali dar uma olhada e falar, cara, essa palavra aqui, ela cabe melhor que aquela. Assim, eu já deixei poema maturando durante muito tempo porque eu não estava satisfeito com uma palavra, sabe? Assim, não é essa palavra. Ah, mas tá legal, ah, mas tá bom, sabe? Mostrava para Malu, né? Malu olhando, tá ótimo. Falei, não, não tá ainda, sabe? Assim, tem uma coisinha ali que não é a palavra. Então, isso é muito importante. E eu já fiz poemas, inclusive, partindo de uma palavra. Sabe, assim, da construção mesmo. Poxa, eu quero usar essa palavra, então essa frase. Eu quero usar isso aqui cabe bem. E a partir daí a gente vai construindo um texto. E claro, você enche de sentimento, você enche do seu mundo, você enche do discurso político, você enche da sua existência nisso aí. Então, se eu for colocar nessa ordem, assim, a imagem e a palavra. E aí, quando eu falo a imagem e a palavra, eu estou falando também dos espaços, que eu sempre coloco isso. Assim, uma coisa que eu faço muito com os meus poemas é ler muito em voz alta. Então, ele só vai estar legal para mim quando, na minha leitura, ele estiver caindo legal. E aí, não só por causa do ritmo, que é muito importante, mas também é isso, desse vazio que para mim diz muito, dessa pausa que para mim conversa para caramba, coloca muita coisa no texto, sabe? Então, ele
Beleza. Muito isso. Só a título de informação, estamos já chegando ao final deste primeiro bloco, né? No segundo bloco, quero chamar a atenção do Elcio aí, já para preparar aí aqueles poeminhas curtos de bate-pronto. Vê aí se você encontra uns 3 aproximadamente, porque aí nós vamos iniciar o segundo bloco exatamente com você, né? E a sua poesia, né? E nós teremos agora mais uma pergunta do Jorge. Após a sua resposta, Elcio, nós vamos aguardar aí uns 15 segundinhos para que a gente entre no segundo bloco. E as pessoas, né, os participantes que desejarem fazer alguma pergunta, por favor, estejam aí já se manifestando a partir desse momento, ou com a mãozinha, ou anunciando aqui no chat, que estaremos a colocar exatamente aqui em pauta. O primeiro aí que eu estou vendo é o André Dilst, né? Beleza. Então, Jorge, com você a palavra, por favor. Palavra e forma, forma e palavra. O Elcio tem um namoro com o concretismo, né? Que eu acho assim deveras interessante. Não sei se estão conseguindo enxergar aí. Isso é do Subverso. Sim, sim, estamos conseguindo. Então, ele faz essa construção, esse poema, eu queria mostrar a casa, né? E as coisas são muito bem coerentes. Ele desenha, basicamente, uma casa com um poema. E você olha assim e pensa que é uma brincadeira, mas existe todo um pensar, né, naquilo que ele falou. Às vezes eu faço por uma palavra, né? Então tem todo esse pensar, e o Elcio faz muito bem isso. A casa. O céu, a lua amarela. E o céu tem a lua amarela. Você pode brincar, você pode fazer esse círculo aqui como você quiser. Isso são poemas que chamam-se poemas labirínticos, né? Então, ele jogou exatamente esse labirinto de poesia aqui no poema concreto. Mostra realmente o que é uma arquitetura da poesia, né? O que é o arquiteto da poesia. O teto está assim, ó. A casa tem teto azul, mas isso forma um teto. A casa tem teto azul. A janelinha. Janela abertas para o céu. Esse é o mais difícil de ler, porque dentro desse labirinto ele fez exatamente um cruzamento labiríntico. Então, isso é o ofício do poeta, né? A porta. Porta é aberta para o sul. A porta é aberta para o sul. Posso ler assim. Para o sul, a porta é aberta. Né? E, para encerrar, lá o solo, o sonho margeia a rua da casa, que é minha e é sua. E desse namoro com a poesia concreta? Tem Augusto, tem os irmãos Campos, ou é aquela imagem que acontecia muito, né? Você via, se pegar aqueles poemas, os poemas russos, que ele fazia aquelas propagandas russas, exatamente com esse desenho da poesia. Da onde vem esse namoro, essa paixão, esse trabalho? Que poesia concreta dá muito trabalho. Trabalho. Esse trabalho. Cara, isso veio antes da poesia marginal mesmo, né? Se a gente pega, que tinha uma galera daquela época da geração mimeógrafa que trabalhava muito isso, né? Aquela beba Coca-Cola, né? E vários outros, que eu não vou lembrar os autores. Isso tem muito, né? Aquele poema panfleto, poema publicidade, né? Que colocava muito. Então, no início, que eu falei, o que me chamou muito a atenção nos meus 16, 18 anos foi muito a questão da poesia marginal. E aí vem esse livrinho da Heloísa, que que o Josafá leu o poema agora eu esqueci, gente, do menino lá que foi preso, não vou lembrar agora, mas é o poema, é o livro. Esse livro aqui tem tudo isso, né? Então, é esse apanhado que Heloísa Buarque de Holanda e o Carlos Medner, né, que vão fazer, que é muito legal, que é a partir daí que eu fui descobrindo muito, né? Você tem no meio desse poema coloquial, você tem os poemas também que são criados em cima dessa construção de imagens, né?
eu estou falando do Alex Polari, né? Eu esqueci o nome, você leu aí, está nessa antologia também. E aí, claro, depois a gente vai lendo mais, vai estudando. Então, eu me debrucei muito tempo no Apollinaire, né? Na questão dos caligramas. Então, isso aí vem muito de uma onda que eu estava vivendo e lendo e pesquisando muito sobre os caligramas, né? Aquela história que você escreve e a tua escrita, ela cria a forma daquilo que você quer falar, né? Então, eu fiz alguns poemas muito nesse sentido para esse livro, para o Subverso. Tem uma parte muito de poemas com imagens, o poema construído na forma daquele objeto que eu quero descrever. Então, esse da casa é bem isso, né? O meu filho Tatá adora ler, declamar esse poema, né? Tatá adora, tem tempo que ele não fala esse aqui, ele e o Gugu gostavam. Mas vem muito dessa parte mesmo da poesia marginal, que tem brincando com isso. Os concretistas também trabalham muito com isso. E aí eu tenho muito risco, cuidado, que às vezes as coisas ficam muito herméticas no poema, né? Nesse poema concreto, para mim, às vezes, né? Então, às vezes, você leva muito tempo a decifrar o poema, e aí depois você estabelece uma relação e vai ter algum sentimento. Então, sempre esse meio termo, né? Esse equilíbrio que a gente vai buscando. Mas eu acho genial. E para encerrar esse bloco, um poema. Você podia falar também um poema que todo mundo pede, exceto quando ele é censurado. Vamos ver se você sabe qual é. Qual é? Aquele singelo, aquele... Isso. Ele está na página 69 do livro. É o que se foda. A página sugestiva. Então, para mim também muito atual, né? Que se foda. Que se foda que eu veja beleza onde talvez ela nunca esteja, que seja. Que se foda. Que se foda que o que há em minha frente seja para muitos aquilo que os torna ausentes. Que se foda. Que se foda quem não mais acredita e vende a peso de ouro o sonho dos que lutaram para provar que a busca é infinita. Que se foda. Que se foda essa pose de não me toque, que eu que shows. E esse ablazer que faz de você mais um que se acha no mundo e também vai se foder. Que se foda. Que se foda que eu queira fazer um poema feliz, mesmo que a arte seja a tradução da vida do artista que está por um triz. Cansei do equilíbrio em cima da corda, eu quero saltar para os braços da horda. Que se foda. Que se foda que você não se mova, não saia, não viva, que a futilidade seja o seu natural. Eu vivo, arrisco e corro perigo com os meus amigos do reino animal. Que se foda. Que se foda quem nunca sente e vive o futuro negando o presente. Que se foda e se exploda em síntese, sintaxe, semântica, sêmen, semente. Que venha mais gente. Que se foda. Que se foda, que todos se fodam e fodam-se todos. E todos aceitem a unidade despudorada do gozo. Que se foda. Que se foda em gozo e alegria. Foda-se tudo e, sobretudo, os poetas. Eu quero a poesia. Que se foda.